Olá, pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui em mais um episódio do podcast do Pet Suporte e hoje estou aqui com a médica veterinária, a doutora Duane Vendramini, que ela é médica veterinária nefrologista. Tudo bem, doutora Duane? Tudo bem. Então, gostaria que tu me contasse um pouquinho como que tu iniciou a sua atuação nessa área, uma área bem específica, né? Poucas pessoas no mercado, eu acho que se interessam tanto por essa área. Eu gostaria que tu contasse um pouquinho sobre isso, como iniciou essa atuação nessa área. Então, eu iniciei Meu nome é Duane, sou médica veterinária nefrologista, especializada em nefrologia, rins e trato urinário, né, de cães e gatos. Eu iniciei em torno de 5 anos atrás, então a gente é em poucos aqui no mercado em Porto Alegre, né? É uma área que tem muita demanda, né, tanto para a parte felina quanto a canina também, e que cada vez mais a gente está tendo mais demanda aí no mercado, né? E hoje nós vamos falar, então, sobre doenças renais em gatos. Por que o rim é um órgão tão delicado nesses animais, nos felinos? Então, a gente diz que é por 2 motivos, né? O gato, ele vai nascer com menos néfrons, que é a unidade funcional ali do rim, como se fosse uma célula renal, né? Eles vão nascer em torno de 200 mil néfrons, sendo que o cãozinho vai nascer em torno de 500 a 700 mil néfrons em média, né? E o segundo motivo é que o gato não gosta de tomar água, eles são preguiçosos para tomar água, né? Então, hoje já tem estudos que gatos privativos de água aí de 12 a 24 horas, eles já podem fazer áreas de fibrose ali no rim, então eles são predispostos a formar a doença renal crônica. Então, quando o gato, ele tá, por exemplo, tomando mais água, já é um sintoma de alerta. A gente sempre diz que tomar água em excesso, urinar em excesso, é um dos primeiros sintomas da doença renal crônica ali nos gatos, né? Sempre lembrando que os gatos, eles são muito resistentes a mostrar sintomas para nós, né? Normalmente, eles vão demonstrar sinais da doença renal crônica aí nos estágios mais avançados da doença renal. E a doença renal crônica hoje, ela pode estar presente na vida do felino em todas as idades ou no envelhecimento, quando mais idosos, ela... Normalmente, a gente encontra em pacientes idosos. O felino, a gente diz a partir dos 7 anos de idade, né? Mas existem algumas raças, como o siamês, himalaia, persa, né? Que eles podem ter a doença congênita, né? Que é o rins policísticos, que a gente trata como uma doença renal crônica, né? E os tutores, eles podem prevenir a doença renal crônica de alguma maneira, seja quando filhotes ou ao longo da vida do felino? Então, a gente sempre diz que é sempre estimular a ingesta de água desse paciente, né? Então, o sachê é uma forma da gente melhorar a ingesta de água. Então, a gente diz que introduzir o sachê diariamente é uma forma de prevenção aí da doença renal. O néfron ali, que é a unidade funcional do rim, ele vai morrer ao longo da vida. Então, o meu paciente vai desenvolver a doença renal, né? É o ciclo da vida, é o envelhecimento deles com a gente, né? O que a gente quer é que essa doença chegue depois, né? Que demore para chegar e que tenha um avanço lento, porque a doença renal crônica, infelizmente, ela não tem cura, né? E ela vai ser progressiva, porque uma vez que um néfron morre, vai gerando processo inflamatório ali ao redor e vai matando outros néfrons também. E a doença renal nos gatos, ela tem alguma tendência a ser de genética? Tem algumas raças que têm a predisposição genética, né? Mas vai depender muito de cruzes, enfim, das doenças que às vezes causam lesão renal aguda, né? Ali como alguma intoxicação por planta, medicação, né? Então pode predispor para que o gatinho desenvolva a doença renal um pouquinho antes. E que raças são essas que têm uma predisposição maior? Então, normalmente a gente vê nos exóticos, himalaia, persa, siamês também tem, né? As raças, normalmente, que acabam tendo mais predisposição para doença renal crônica. E essas raças, os tutores, eles podem fazer alguma prevenção ao longo da vida? A gente sempre diz, hoje já tem estudos que o indicado é que antes da castração a gente já realizar o ultrassom abdominal, né, que é a ecografia ali do abdômen, né,
Porque às vezes, como eu te comentei, a doença renal ela é muito silenciosa, né? Então a gente acaba pegando às vezes alterações morfológicas muito iniciais. Então a indicação é que desde um aninho ali antes de castrar a gente já tenha aí um exame de ultrassom abdominal. E hoje, assim, pelos teus pacientes, tu consegue identificar qual que é aquele paciente que ingere mais água, que daqui a pouco tem uma alimentação mais úmida, para aqueles em baixo consumo de água, né, de alimentos úmidos, e que tem essa propensão à doença renal? Então, a gente sempre diz assim que o paciente que não é estimulado desde bebezinho, né, a comer sachê, a gente tem uma certa predisposição para desenvolver a doença, né? Porque o gatinho, ele não consegue formar aquela conchinha com a língua que nem o cão. Então, eles têm dificuldade para tomar água, né? Eles gostam de tomar água em vários potes diferentes, com a boca mais larga para não encostar os bigodinhos, né? Então, a gente ter um enriquecimento ambiental para esse felino também é muito importante. Então, às vezes, o gatinho que desde bebê não é acostumado com a alimentação úmida, a gente acaba desenvolvendo a doença renal um pouquinho antes, porque depois a gente não consegue introduzir, né? Ele fica somente na alimentação seca, né? E por mais que tu já tenha comentado que os sinais, eles são sutis, quais são esses sinais que são alertas para os tutores? Tomar muita água, né, em excesso, urinar mais, os torrões maiores que os tutores começam a notar, começar a ter perda de massa muscular, perda de peso, tu vê um pelo opaco, um pelo que não tá brilhoso, né, às vezes mais arrepiado também. Alguns vômitos esporádicos também são um dos principais sintomas, né? Mas vou frisar novamente, a doença renal em gatos é muito silenciosa e normalmente o felino, por ter esse... como é que eu vou explicar? Ele não demonstrar que está doente, isso dificulta muito para os tutores acabar descobrindo a doença, né? Então, a importância da gente sempre fazer o check-up anual, né? Com ultrassom, exame de urina, exames de sangue, é fundamental aí para a gente descobrir a doença renal. E, geralmente, o gato que tem a doença renal, ela é comum voltar depois ou apenas em alguns casos? Então, o paciente que é doente renal, ele vai fazer um acompanhamento até o resto da vida com um nefrologista, né? Aí vai depender dos estágios da doença renal pra gente determinar de quanto em quanto tempo, né? Mas, assim, que nem eu comentei, a doença renal ela é progressiva, então a gente tem que acompanhar, a gente vai controlar o que esse rim não tá conseguindo controlar, né? E, lógico, existem suplementações, alimentações, aí vai depender de cada paciente com tratamento individualizado. E qual que é a diferença entre o gato e o cachorro, né, nessa questão da doença renal crônica, e por que os gatinhos eles têm essa tendência maior a ter essa doença? Então, a diferença é que os cães vão nascer com mais néfrons, né? Eles nascem em 500, 700 mil néfrons, e o gatinho ele vai nascer com menos néfrons, né, que é a unidade funcional do rim. Então, eles têm mais predisposição a desenvolver a doença renal. Um gato vai começar a desenvolver ali com 6, 7 anos e o cão a partir dos 10, 11 anos. 6, 7 anos, o gatinho ele já pode ser considerado idoso? Sim. A gente diz que já está entrando numa fase idosa e ali a partir de 10, 11 anos a gente já pode considerar uma geriatria também. E a tendência nessa idade, então, é ter um aumento de casos, assim, um aumento de... Isso, a gente tem bastante casos ainda de pacientes novos, né, que desenvolve, que nem te comentei, às vezes por uma lesão aguda que fez ali nos primeiros anos de vida, uma pancreatite, uma intoxicação por plantas, né, medicamentosa, ou alguma doença que teve, né, pode acabar predispondo a desenvolver antes. Então, hoje a gente, na minha rotina, eu vejo bastante paciente novo, com 4, 5 anos, já iniciando a doença renal crônica. E o tratamento, ele é apenas com suplementação, apenas com medicamentos? Em alguns casos tem cirurgia? Então, o tratamento é bem específico para cada paciente, né? A gente vai corrigir o que esse rim não está conseguindo corrigir. Então, o paciente renal pode desenvolver uma pressão alta, então a gente vai fazer correção dessa pressão alta. Um paciente renal vai perder proteína na urina, então a gente vai
tratar essa perda de proteína, vai corrigir eletrólitos, corrigir pH sanguíneo também, né? A gente tem as alimentações terapêuticas renais, mas não vai caber em todos os estágios da doença renal, então é um tratamento bem individualizado, a gente vai controlando os sintomas, né? A suplementação que a gente fala, normalmente é um uso de um ômega 3, né, que vai agir como anti-inflamatório aí natural, né, para a gente fazer com que essa doença avance lentamente, né? Esse é o nosso objetivo, focar na qualidade de vida e que a doença renal avance lentamente. E qual que é a indicação de vocês para iniciar esse acompanhamento? Então, normalmente, a gente pede até os 7 anos de idade um check-up anual, a partir de desde os 8 meses ali de idade, né? E aí, se a gente descobre a doença renal, normalmente a gente faz a cada 6 meses, vai depender de cada paciente e de estágios de doença renal. E a partir dos 7 anos, mesmo não tendo a doença renal, os check-ups a cada 6 meses daí. Também porque daí já entra nesse estágio que tu comentou, da idade e já é uma possível geriatria logo na frente. Exatamente. Aí o indicado é sempre fazer ultrassom, exame de urina, né, marcadores renais, hepáticos, né, exames de sangue específicos. E o que o tutor pode fazer ainda na fase de filhote para proteger os seus gatinhos? Então, eu sempre digo que o felino ele tem que ter um grande enriquecimento ambiental. Então, vários potinhos espalhados pela casa, de diversos materiais, cerâmica, inox, plástico, vidro, né? Potinhos com uma boca maior, né? Para não encostar o bigodinho, fontes, né? Então, a gente tem várias fontes no mercado, né? Que a água corrente acaba estimulando mais. Às vezes, eu dou dica até de comprar aquelas caixas de transporte, de caixa de areia que são maiores, né? E botar água, botar algumas tampinhas de refrigerante para estimular, porque o gato, ele gosta de ser estimulado, né? Então, a gente tem que estimular a ingesta de água. E, principalmente, o sachê, né? O sachê não é vilão, o sachê é a melhor forma do gato se hidratar. Então, eu sempre indico no meu consultório a sopa de sachê, né? Tu vai pegar o sachê, vai botar uma água morninha para estimular mais ainda a ingesta de água e indicado fazer essa sopa de sachê pelo menos de 1 a 2 vezes ao dia em qualquer fase da vida do felino. Mas, claro, a alimentação não pode ser substituída pela sopinha ou pelo sachê. Exatamente. É uma maneira pra gente fazer ele tomar água, né? Às vezes tem gatinho que até nem vai comer o grãozinho ali do sachê, mas vai tomar toda a água que o tutor acaba colocando ali na sopinha. Perfeito. E, claro, quando o gato, ele apresenta, até entrando um pouquinho nessa parte de alimentação, quando ele apresenta já a doença renal, a alimentação também é importante nesse caso, né? E como que funciona? A nefro, a médica nefro, ela pode fazer essa nova alimentação do gato ou ela também precisa de um nutricionista? Como que funciona? Então, a gente normalmente, dependendo do estágio de doença renal, a gente vai usar uma alimentação sênior, né, que é para idosos, ou uma alimentação terapêutica renal. Vai depender dos resultados de exames, do estadiamento da doença renal, né? Mas eu não vou mentir que a parte nutricional, né, as vets nutricionistas nos ajudam muito, né? É um trabalho multidisciplinar em equipe, então a gente sempre conta aí com as nutricionistas junto aí para dar esse suporte, né? Porque querendo ou não, o paciente renal é importante a alimentação, né? Então não pode ingerir proteína em excesso, porque proteína em excesso vai prejudicar a função renal também. Então, a gente fazer um equilíbrio nessa alimentação é a base fundamental do tratamento. E a gente brinca agora que no inverno, para nós seres humanos, pessoas... Sim. Tá frio, época de cistite, daqui a pouco uma doença, alguma coisa assim. Para os animais, é mais comum também a doença nessa época? Alguns pacientes, sim, né? Porque alguns, normalmente, na fase mais idosa, geriátrica, vai ter problema articular, de coluna, então eles ficam mais tempo segurando ali a urina, então predispõe a formar as cistites, né? Mas gato é um ser maravilhoso, né? Então, até por mudança ambiental, ele pode também formar cistite por estresse. Então, mesmo no inverno, eu sempre indico, né? Quando vai fazer a sopinha do sachê, botar uma aguinha morninha, vai subir aquele cheirinho, vai ser mais atrativo pro felino, tá? E a doença renal,
em algum estágio, ela é irreversível? Não é? Tem solução? Então, a doença renal, infelizmente, ela não tem cura e ela vai ser progressiva. Então, uma vez um paciente doente renal, ele vai ser sempre doente renal. A gente não tem como... um néfron não se regenera, né? Então, o néfron morreu, né? Criou a doença renal crônica, o paciente vai ser sempre doente renal crônico. O que a gente quer é retardar essa doença, que ela avance, mas que avance lentamente. E, lógico, cuidar do animal num todo, porque outras doenças podem acabar prejudicando a parte renal também, né? E nós temos um dado aqui bem interessante, que 75% das doenças renais, elas só são identificadas quando o paciente já teve uma grande disfunção renal, né? Como mudar essa cultura e como incentivar o check-up dos gatos cada vez mais cedo? Porque hoje em dia, os tutores de cães, eu até acredito que já tenham esse costume do check-in. Mas o dos gatos eu não vejo tanto, né? O que a gente sempre diz é que tem algum marcador renal que é bem importante, que é a creatinina, né? Então, ela é um marcador importante de função renal, só que nos gatinhos vai aparecer no exame de sangue com 75% de lesão, né? Então, ela é um marcador tardio de doença renal. Então, vou frisar novamente a importância do ultrassom para a gente ver como que esses rins são morfologicamente e exame de urina e de sangue, né? Então, para a gente fazer a prevenção, porque eu sempre digo para os meus tutores, a doença renal não é uma sentença de morte, né? Só que a gente precisa entender que é uma doença crônica que vai avançar e que o objetivo do nefrologista é que esse avanço seja lento e que a gente foque na qualidade de vida, né? Então, a gente tem que fazer os check-ups para ir controlando o que esse rim não consegue controlar. Perfeito. Qual que seria o teu conselho, então, para os tutores que já têm gatinhos, que já têm casos de doença renal, que ainda não tem, que ainda precisa fazer esse acompanhamento? Quais seriam as tuas dicas para essas pessoas? Uma frase que eu sempre uso em consultório, que gato não bebe água, ele come água. Então, o sachê tem que ser introduzido desde bebezinho, diariamente, em qualquer fase da vida, né? É a melhor forma da gente melhorar a ingesta de água desse paciente, porque o gato nunca consegue ingerir a quantidade mínima de água, né? Normalmente, a gente calcula de 50 a 70 ml quilo por gato, né? Pelo quilo ali do gato para ingerir de água. Então, a minha dica é o enriquecimento ambiental, vários potinhos de água pela casa, as fontes, e a ingesta de alimentação úmida diariamente. Tá bem, muito obrigada, doutora Duane. Hoje, nosso bate-papo fica por aqui. Recebemos a doutora Duane Vendramini, médica veterinária nefrologista do Pet Support. Obrigada. Obrigada também.